Bom, pessoal, então vamos falar um pouquinho de alguns exercícios resolvidos para vocês visualizarem melhor como que se dá aí a utilização de teste de hipótese, nível descritivo e valor, né? Então, esse número 1 aí. Um laboratório de vacinas afirma que a vacina imuniza 90% dos animais. A gente retirou de uma amostra de 200 animais e verificamos que 160 foram imunizados. Verificar se a declaração do fabricante é verdadeira ao nível de 5%, nós já tínhamos feito todas essas contas e nós tínhamos então concluído que o meu Z tabelado era menos 1,64, o meu Z calculado menos 4,72, como o teste era unilateral à esquerda e o Z calculado era menor que o Z tabelado, então nós rejeitamos H0. Portanto, concluímos que a declaração do laboratório é falsa ao nível de 5%. 5% foi usado para determinar esse valor crítico tabelado aqui, tá? Então, esse slide a gente mostra a comparação do Z tabelado com o Z calculado. O mesmo exercício, agora a gente vai calcular o p-valor na mão. Então, vamos lá. Minha hipótese nula versus alternativa, um teste unilateral à esquerda. Hipótese nula, vacina imuniza 90% versus vacina imuniza menos que 90%. Tenho aqui resultados de estimativa da proporção, que veio lá da minha amostra. Tenho um P observado igual a 0,80. Calcular o meu nível descritivo, o meu p-valor, eu vou verificar então. Como é um teste unilateral à esquerda, eu vou partir dessa fórmula para o cálculo do nível descritivo. Quando eu fizer todos os meus cálculos, eu vou concluir que o meu nível descritivo é aproximado a zero. Se ele é aproximado a zero, aqueles alfas, aqueles níveis de significância usuais, 5%, 1%, tudo vai ser maior do que esse meu p-valor. Portanto, de qualquer forma, se eu trabalhar com alfa igual a 5% ou alfa igual a 1%, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Então, a declaração do fabricante é falsa ao nível de 5% e até mesmo de 1%. 5% a gente está confirmando aqui, que a gente tinha feito anteriormente, e a gente verificou que até 1% essa declaração vai ser falsa. Bom, então o mesmo problema, como que eu resolveria ele no R? Eu tenho minha hipótese nula, vacina imuniza 90% versus hipótese alternativa, vacina imuniza menos que 90%. É um teste de hipótese para proporção. Então eu vou usar o comando prop.teste. O meu primeiro argumento é colocar a quantidade de pessoas de animais que foram imunizados. No segundo argumento, o meu tamanho amostral, o meu N. Aqui eu estou trabalhando com teste de hipótese para uma única população, por isso que eu já coloco direto o único valor. E o meu terceiro argumento aqui, eu tenho que definir qual é a minha hipótese nula, qual é esse valor hipotético P0 que eu estou testando. Então, é de 0,9. Quando eu rodar esse comando lá no R, vocês podem verificar que eu vou obter esse p-valor. É um valor muito próximo a zero. Então, sendo um valor muito próximo a zero, eu posso voltar lá na minha regra de decisão e comparar ele com alfas que sejam de interesse prático da situação em questão. E tanto para o alfa de 5% quanto para o alfa de 1%, o meu p-valor vai ser sempre menor do que esses níveis de significâncias, portanto, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Ou seja, novamente, a declaração do fabricante é falsa ao nível de 5% e até mesmo 1%. Então, nós fizemos aqui comparando por valores críticos tabelados versus valor crítico da estatística calculada com os dados amostrais. Fizemos calculando o p-valor na mão e agora mostrei para vocês como que eu concluo isso através de um comando, né, um teste aplicado ali no software no R. O segundo exercício, a gente vai tratar da mesma forma, mas relembrando, o segundo exercício ele trabalha com a tabela T de Student. Então, eu vou comparando o meu T tabelado com o T calculado, a gente já tinha feito isso numa conversa anterior e nós tínhamos chegado que como o T calculado é maior que o T tabelado, nós rejeitamos H0 ao nível de 1%. Ou seja, esse teste aqui estava indicando que o produto não satisfaz as condições exigidas, tá? Agora, então, vamos calcular o p-valor na mão. Vamos relembrar aqui. O problema diz que as especificações de uma dada droga veterinária exigem 23,2 gramas de álcool etílico. Retiramos uma amostra N igual a 10 e apresentou um teor médio, um X barra, igual a 23,5 gramas e o desvio padrão amostral 0,24. Quero concluir, verificar se eu rejeito ou não o meu H0 ao nível de significância de 1%. Então, dentro da minha amostra, eu já tenho ali as observações amostrais. Como o meu X observado, meu X barra observado, é maior do que o meu valor μ0 da minha hipótese nula aqui, então calcular o nível descritivo é calcular pela fórmula 2 vezes a probabilidade de encontrar valores extremos maiores do que esse meu X observado, dado que H0 é verdadeira. Faço a substituição dos valores que eu tenho.
Aqui eu vou padronizar para Z, ou seja, eu quero encontrar a probabilidade do Z ser maior que 6,95, que vai ser aproximadamente igual a zero. Vou para a regra de decisão. Então, sempre rejeito H0 quando o meu p-valor for menor ou igual a um determinado nível de significância. Então, se eu tinha falado que eu queria concluir para um nível de significância de 1% é maior do que 0%, portanto, eu vou rejeitar a minha hipótese nula. Nesse terceiro exercício resolvido, nós temos a seguinte situação. Uma das maneiras de manter sob controle a qualidade de um produto é controlar sua variabilidade. Então, aqui a gente já está falando em controlar a variabilidade. Já nos leva a pensar que pode ser um teste de hipótese para a variância, certo? Uma máquina de encher pacotes de café está regulada para enchê-los com média de 500 gramas e desvio padrão de 10 gramas. O peso de cada pacote, x barra, segue uma distribuição normal com média μ e variância sigma 2. Se a gente coletar uma amostra de 16 pacotes e observar que a variância amostral é igual a 169 gramas ao quadrado, quero, com esse resultado, concluir que a máquina está desregulada com relação à variância? Então, esse é o teste de hipótese para variância que nós vamos aplicar. O que eu quero testar, então? Hipótese nula, que a minha variância é igual a 100, porque ela falava que o desvio padrão era de 10 gramas, versus não, a variância é diferente de 100 gramas. Segundo passo, é um teste para variância, então a estatística do teste que eu vou usar é aqui quadrado. Por quê? Porque aqui quadrado, ela envolve uma razão entre variâncias aí, em que eu tenho o cálculo da minha variância amostral em relação à variância populacional hipotética que eu estou testando. E isso tem uma distribuição que quadrada com n-1 graus de liberdade, tamanho amostral menos 1. Terceiro passo, lembra lá dos passos do nosso teste, da construção de um teste hipótese. Vou fixar o alfa. Então, fixando um alfa 5%, eu vou lá na minha tabela daqui quadrado e vou ter que determinar qual é esse meu Q quadrado 1 e meu Q quadrado 2. Igual a gente sempre fez cálculos de valores críticos tabelados para Q quadrado, quando a gente falava em intervalo de confiança, aqui também vai ser a mesma coisa. A gente só tem que lembrar que agora Q quadrado 1 não é o oposto do Q quadrado 2. Para começar, aqui quadrado, ela tem valores tabelados, valores críticos, sempre maior que zero, e ela não é simétrica em relação à média. Então, nós temos aqui a tabela da distribuição de Q quadrado, em que eu quero encontrar qual é esse valor que deixa 2,5 de acontecimentos, de observações diárias abaixo dela, e qual é o ponto que deixa 2,5 de observações acima, tá? Depois que eu encontrei esses valores, então, eu consigo determinar a minha região crítica. Então, a minha região crítica vão ser aqueles valores, aqueles Q quadrados que sejam menor que 6,262 ou que sejam maior que 27,488. Daí, eu posso ir, então, para o meu quarto passo. No meu quarto passo, eu vou pegar o meu valor observado da estatística, aquele que eu vou calcular com base nos meus elementos amostrais. E aí, eu vou comparar se esse valor que eu encontrei de 25,35, aqui ó, n-1, meu n era 16, 16 menos 1, 15, esse S2 é a minha variância amostral que eu obtive com base na minha amostra, e meu sigma 2 ao quadrado é proveniente lá da minha hipótese nula, né? Então, quando eu obtive 25,35, esse 25,35 vai cair mais ou menos aqui assim. Ou seja, ele não pertence à minha região de rejeição de H0. Na verdade, ele pertence à minha região de não rejeição de H0. Portanto, não rejeitamos H0, ou seja, a máquina está sob controle quanto à variância. Aqui estão as referências dos nossos livros textos que a gente toma como base para a construção desse material. Agradeço a atenção de todos vocês e até a próxima.